Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você e sua família. Olha, eu gostaria de falar com você sobre a santificação. A santificação é uma doutrina fundamental, é um mandamento de Deus para o seu povo, tanto na antiga aliança como na nova. Por exemplo, em Hebreus 12:14, o escritor chega a dizer, inspirado por Deus, ordenado por Deus, que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. Sem a santificação, não temos acesso a Deus, não temos acesso à presença de Deus. Não poderemos ser salvos sem a santificação. Agora você já imaginou? A santificação é uma das doutrinas mais rejeitadas pela humanidade e principalmente pela igreja. A igreja está cada vez mais se deteriorando, se corrompendo, se mundanizando, essa é a realidade, se mundanizando, tanto nos usos e costumes, na cultura, nas palavras, na maneira de viver, no comportamento. Os homens estão cada vez mais inclinados para a cultura do mundo do que para uma vida piedosa, para uma vida de santificação na presença de Deus. Então, a santificação é a separação, é uma das mais profundas doutrinas da vida cristã. A separação trata-se de um processo contínuo de transformação na vida do crente que leva o crente à imagem e semelhança de Cristo. Então a santificação é um chamado para você ser como Jesus foi. Jesus é o maior e mais pleno exemplo de santificação. Você vê a vida simples que Jesus teve, né? Jesus teve uma vida totalmente pautada pela santificação. Você não viu Jesus escandalizando, você não viu Jesus em mesas de jogos, você não vê Jesus por aí andando sem roupas, você não vê Jesus com nenhuma vaidade, com nenhum amuleto, nenhum anel, nenhum cordão, você não vê Jesus com nada, nada. Jesus simplesmente foi e sempre será o maior modelo de pureza e santificação que já existiu na humanidade. Então nós devemos segui-lo, seguir os passos do Senhor Jesus. Olha, a primeira carta de Tessalonicenses, Paulo deixou assim, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, está escrito assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então a santificação é você se despojar de toda luxúria, toda luxúria. O que é a luxúria? É o desejo pessoal, a ambição pessoal de ser independente de Deus para satisfazer os seus próprios desejos. Então, muitas das vezes as pessoas deixam de ser dependentes de Deus para buscar satisfazer os seus próprios desejos no consumismo, no uso, nos costumes, na cultura. Né? Pessoas que preferem poluir a sua casa com filmes imorais, com músicas mundanas que não agregam nenhum valor para a família. Então tudo isso é profanação do santo, né? Profanação daquilo que é santo. E a santificação, ela vai além de uma ideologia. A santificação, ela nos tira do pecado. Deus nos salva e nos tira do pecado mesmo através da santificação. Te separa do pecado. Ela te chama a viver de um modo diferente, separado para um propósito. E esse propósito é glorificar a Deus. Esse propósito é honrar o Senhor. O propósito da santificação é glorificar a Deus sobre a terra. Então, você não busca santificação para ser melhor do que a outra pessoa. Você busca santificação para refletir a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Jesus. Valorizar, né? Valorizar isso acima de qualquer outro desejo. Temos que ter aquela sensação de imediatismo, né? Eu tenho que buscar de imediato, com urgência, me santificar cada vez mais, refletindo o caráter de Deus santo de nosso Senhor Jesus. Então, a gente vê que as pessoas elas se inclinam, né, para o modismo, o culturismo, a cultura caída, preferem, né, se profanar, mostrar o corpo nu, a sensualidade,
prefere se interter, se entregar a um entretenimento mundano, caído, do que uma vida piedosa, uma vida de sacrifício, uma vida de santificação na presença de Deus. O Senhor Jesus te chamou para ser imitador dele, para buscar Deus através da imitação dele, imitar ele. Ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, em a segunda carta aos Coríntios, capítulo, estou com a Bíblia aberta, viu, pessoal? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Somos transformados de glória em glória. Não é pela força humana, mas é pela ação do Espírito Santo em nós. Mas é necessário que nós venhamos a tomar nossa atitude de se santificar. Não é simplesmente cruzar o braço e falar, se Deus quiser, ele vai agir, ele vai me santificar. Não, você tem que renunciar. Você tem que queimar aquilo que não pertence a Deus. Jogar fora aquilo que desagrada a Deus. Tomar uma atitude radical. Santificação, ela só é conquistada com a radicalidade. Radicalidade, né? Então nós temos que examinar tudo à luz da palavra de Deus. Permitir que o Espírito Santo venha nos disciplinar, nos moldar, nos levar à mudança que é necessária. Buscar a santidade. Ela deve ser uma ação por amor a Deus, a vontade de estar perto de Deus. Não é para, digamos, se enquadrar em um sistema religioso, mas é por vontade de estar próximo do Senhor. A santificação, eu busco a santificação porque eu quero contato com Deus. Por exemplo, hoje pela tarde eu tive uma visitação do Espírito Santo. Mesmo sem orar, eu estava apenas meditando quando eu senti aquela presença que me envolvia. Eu fui envolto com a glória, com a presença de Deus. Pela primeira vez na minha vida eu tive esse encontro desta forma, sem estar em um culto, sem estar em oração pela madrugada. Nas orações eu sinto essa presença, mas hoje eu senti simplesmente numa atmosfera assim de pensamento. Eu estava apenas meditando. Aqui no meu lado, de repente, veio a presença do Espírito Santo e me envolveu de uma forma tão tamanha que eu fiquei maravilhado, viu, queridos? Maravilhado com a presença do Espírito Santo. Então, busque a santidade, queridos. Seja diferente do mundo. Seja diferente do mundo, você jovem. Seja diferente, não precisa dessas tatuagens, desses piercings, não precisa disso aí. São portais para o inferno, né? Cada piercing desse que você coloca no seu rosto é um portal para uma entidade maligna. A santificação, querido, é permitir que Deus nos molde ao caráter dele. É permitir isso. Que o nosso caráter seja moldado pela palavra de Deus ao caráter de Jesus Cristo. Até que Jesus seja visto em nós, o nosso comportamento, a nossa postura, né? A autoridade dele nas nossas vidas. Santificação vai levar você a ter um ministério operante, milagres, sinais, prodígios, maravilhas vão acontecer na sua vida. Então é isso, queridos. Tome cuidado com a cultura. Tome cuidado com esses usos e costumes. Aborreça essa sensualidade, esse nudismo. Esconda esta vergonha da sua nudez. Sai desses movimentos cultural onde as músicas são profanas, né? Eu já até falei, olha, vai fazer uma academia, cuidado com essas academias que só é sensual, é o striptease todo. Esse negócio de zumba, pessoal, cuidado com esse negócio de zumba, né? Esse zumba aí é terrível, viu? A cultura é terrível, cuidado. Ah, mas é passado, mas você está num ambiente que está descontaminando, vai atrapalhar. Está liberando ação demoníaca. Libera os demônios, essas coisas aí. São rituais maquiavélicos. Você nem sabe se está fazendo ritual. Tá entendendo? Muito cuidado, tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima.